Fala galera do De Fora Pra Dentro, meu nome é Fabrício Kika e aqui nesse canal eu divido com vocês a minha experiência de morar fora do Brasil. Faz 15 anos que eu moro fora do Brasil. Já morei em 5 países diferentes, tenho 3 nacionalidades e também sobre a minha experiência com viagens. Eu também viajei bastante, já estive em 81 países. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha viagem à Coreia do Norte. Talvez a viagem mais inusitada e mais difícil que eu já tenha feito. Não pelas dificuldades, mas ir até lá e todos os preparativos. Mas é preciso deixar alguns pontos muito claros. Primeiro, aqui nesse canal a gente não faz defesa de nenhum sistema político e também não estabelecemos críticas daquilo que nós não sabemos. O segundo ponto importante, nós vamos falar, nós vamos retratar aquilo que nós vimos, né, aquilo que nós presenciamos, sem que seja feita necessariamente uma defesa daquilo. Simplesmente estamos relatando aquilo que vimos. Uma das coisas também que é importante dizer é que as pessoas vão perguntar, enfim, por que fazer esse tipo de viagem? Bom, a maior parte das pessoas viajam para ver coisas bonitas. Eu viajo para ver coisas. Eu gosto de ver coisas que são diferentes daquilo que eu tenho no meu cotidiano, na minha rotina. E eu não tenho muito interesse em ver coisas que são altamente sofisticadas, capitais famosas da Europa. Isso eu já visitei, já tirei do meu sistema e não é o meu interesse. Meu interesse é viajar para lugares que são pouco visitados, que não são turísticos e que têm alguma característica diferente daquilo que eu vejo no meu dia a dia. Então, as pessoas viajam para ver coisas bonitas, eu viajo para ver coisas. Portanto, a Coreia do Norte entra na minha lista. E entrou, e eu finalmente visitei. E no vídeo de hoje, eu vou contar a história dessa viagem para vocês. Então você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. É um canal novo, a gente está começando essa batalha agora, então é preciso que você colabore. A sua colaboração é o seu like, é a sua recomendação para os seus amigos, é você se inscrevendo aqui no canal e marcando o sininho de notificação. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo sobre a Coreia do Norte na sequência. Bom, estamos de volta e como eu havia dito, nós vamos falar nesse vídeo sobre aquilo que vimos, tá? Mas é importante que é importante dizermos uma coisa importante. Nós ficamos 3 dias na Coreia do Norte e nesses 3 dias a gente não saiu da capital, Pyongyang. E a gente visitou e rodou bastante a cidade. Então, a gente viu praticamente a cidade inteira. É claro, obviamente, que nós não visitamos lá os bairros pobres, etc. Mas nós estivemos em alguns lugares onde nós podemos ver a cidade inteira. Obviamente também que nós não vimos dentro da casa de um coreano do norte, não. Mas nós tivemos uma boa impressão da cidade. E tem uma coisa importante. Muitas vezes, quando eu falo sobre a minha experiência de morar, de ter visitado a Coreia do Norte, as pessoas falam assim, não, mas você só viu aqui, é preparado. Tudo bem. Mas isso acontece em praticamente toda cidade do mundo. Quando você vai ao Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade mais turística do Brasil, o Rio de Janeiro não é Alagoas Rodrigo de Freitas, Ipanema, Leblon. Não. O Rio de Janeiro é Belfor Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias. É tão Rio de Janeiro quanto aquela parte. Claro, municípios diferentes, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então você não vai ao Meier, né? Você vai na região mais bonita da cidade. É aquilo que nós fizemos durante esses dias em Pyongyang. E nessa área que nós visitamos, que cobre uma grande área geográfica da cidade, nós vimos muita coisa. Muita coisa. E nós vamos dividir um pouco para vocês. E como funciona, como foi essa viagem? Bom, essa viagem, ela começa de uma viagem de trem da China até a capital da Coreia do Norte. A gente sai de uma cidade do norte da China chamada Dandong e vai de trem até Pyongyang. É uma viagem de aproximadamente 300 quilômetros que cobre boa parte do território da Coreia do Norte. Não boa parte não, cobre a parte rural. E a gente consegue ver muito da paisagem rural. Apesar de se tratar de um país montanhoso, a gente consegue ver nessa área, uma área relativamente plana,
é a área onde tem a maior concentração de produção agrícola da cidade, do país, então a gente consegue ver bastante. E a paisagem que a gente vê é mais ou menos essa aqui. A gente vê grandes áreas de produção de arroz, e em alguns momentos nós vemos também algumas vilas, pequenas vilas, como essa que você vai ver agora na sequência. Você vê que a intenção ali é concentrar as pessoas em áreas próximas à produção de arroz. Então você tem essas áreas semi-urbanas no meio da área de produção de arroz. Não se vê nesse trajeto, não se vê aquela miséria, favelas, não se vê nada disso. Em alguns momentos a gente vê algumas vilas com casas mais simples ao invés desses predinhos, mas mesmo assim urbanizado, né, bem cuidado. Uma outra coisa importante é quando nós chegamos na cidade, a gente tem uma visão que nos assusta, porque é assim extremamente limpo, extremamente organizado e vazio, né? Então eu separei algumas imagens gerais da área urbana para vocês, tá? Então eu fiz alguns vídeos aleatórios, digamos assim, das áreas urbanas, mostrando o mesmo cotidiano, que era o que mais me interessava. Eu não me interessava os grandes monumentos da era de ouro da Coreia do Norte, não, isso realmente não tenho interesse. Eu tinha interesse de ver a vida, a rotina dentro da Coreia do Norte. E aí o que vocês vão conseguir ver é um povo normal, né, vivendo a vida deles, né, sobrevivendo numa cidade limpa, calma e assim, com cenas como essa. Essa cena aqui eu quero parar para fazer falar um detalhe. Antes de chegar na Coreia do Norte, nós ouvimos falar sobre essa cena, dessas apresentações pré-feitas na rua, né? Nesse caso, são mães, né, donas de casa, que deixaram suas filhas ou filhos na escola e vão exercitar durante as manhãs nessas áreas. E dizia-se que isso era uma coisa preparada para turistas. Isso acontece na cidade inteira. A gente, passando de ônibus, a gente via em vários locais isso acontecendo. Então, esse exercício. E além disso, a gente via também, que eu achei engraçado, a gente via essas mulheres de manhã passeando, né? Ou passeando, não sei o que elas estavam fazendo, mas com essas bandeiras vermelhas enroladas no braço, né? Elas estão exercitando, tem música. Deixa eu colocar o som aqui. Vou voltar aqui para ver essa apresentação que é bem legal. Então tem essas mulheres apresentando essas danças, esse exercício, um exercício físico, né, aparentemente. Muito legal. É realmente muito legal. Aí você também consegue ver um pouco da cena urbana de Pyongyang. Mais cenas urbanas da cidade. E aí começa essa parte que me incomoda muito, né? Que é esse culto à pessoa, né? Esse culto à pessoa, aos líderes, né? E tem alguns detalhes importantes. Tem detalhe de uma casa, uma residência normal de Pyongyang, várias milhões de residências como essa, pela cidade inteira. E a gente, você só anda por essa parte da rua. Não, a gente anda pelas ruas, pelas vias menores também, com menos frequência, mas nós também andamos. Uma coisa curiosa sobre o culto à imagem da pessoa, a personalização desse líder, né, dos líderes. Todos os norte-coreanos que nós encontramos, eles andam na lapela ou na camisa com a imagem de um dos líderes, um dos três, o avô, o pai ou o filho. E uma coisa curiosa é que o nosso guia, nossa estada na Coreia do Norte foi acompanhada por dois guias e um motorista, e mais o guia ocidental da empresa que faz esse arranjo.
todos falavam inglês, obviamente. Nós não podemos, nós não ficamos soltos, nós seguimos um roteiro pré-estabelecido, e essa história do roteiro pré-estabelecido tem uma coisa importante para a gente dividir. Isso nos é dado com um certo um roteiro e um guia de normas, o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Então a gente segue aquilo fielmente para evitar qualquer tipo de problema. Tá aqui as normas, né? Durante a viagem à Coreia do Norte, se espera que você mantenha respeito aos políticos locais, enfim, todos os item por item, o que pode, o que não pode fazer, o que você pode trazer, o que você não pode trazer, tudo certinho, bem explicadinho, 3 páginas, nada mais que isso, bastante simples as regras, o que pode, o que não pode fazer. E assim, uma das coisas que você não pode fazer é você tirar fotos, por exemplo, fazer imagens de áreas militares. Não pode fazer foto de áreas militares. Mas aí tem uma coisa que é interessante, porque não tem estresse. Se você tirou uma foto lá de uma área militar, o guia fala, por favor, apaga. Só isso. E não fica essa fiscalização total. Então tem uma cena, já na saída do país, quando a gente já está de saída do país, que tem uma situação como essa, que eu tô na estação de trem, já na saída, falo, tô aqui terminando, então eu vou colocar o vídeo para vocês, tô aqui saindo do país e tal, e a guia chega para mim e fala, cuidado, não tira foto ali das instalações militares. As instalações militares era uma guarita na estação de trem, era uma guarita com um soldado, falou, não tira tal. E aí ela falou, tudo bem, assim, sem muito estresse, tá? A imagem é mais ou menos essa aqui, ó. Okay. No, Tá vendo? Ela fala pra mim, ó, não tira. Deixa eu parar aqui. Não tira, não faça imagens do outro lado, porque no final da plataforma tinha uma guarita com um soldadinho ali, só isso. Aqui sou eu. Because of the construction there or the truck? Yeah, construction. Please don't take photos. Vendo? Ela tá falando que a construção não é construção, é uma guarita. So this is the end. Não, esse é o final da viagem para a Coreia do Norte. Estou aqui para embarcar para a fronteira com a China, para Dandong, depois fazer a transmuda de trem. Tem um processo burocrático, claro, de enfim, imigração, é sempre complicado, mas esse trem, esses 2 últimos vagões aqui, ó, são internacional, e depois tem o doméstico que vai para a fronteira. Super tranquilo. Isso aqui é a Coreia do Norte, ó. Nada demais, tudo 100% tranquilo. Gente simpática, tudo 100%. E aí, tem essa dicotomia, né, na Coreia, essa coisa louca, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, que é o culto, novamente falando, é o culto da personalidade. Aí quando você visita aquelas estátuas dos líderes, né, aí você não pode estar de bermuda, você tem que prestar uma reverência, né, esse monumento, né, esse monumento é o monumento mais importante do país, né, o monumento dos líderes, e é o monumento da revolução, e tem um protocolo que você tem que seguir, então algumas pessoas têm que comprar flores, isso é uma coisa realmente medonha, estúpida, mas é o hábito ali do país. E aí você vê que é uma coisa que é incentivada nas crianças, na população. Aí a gente conseguiu pegar uma visita de uma escola, né, indo ao monumento, e você vê que eles vão lá prestar reverência, né, tudo como se fossem mesmo divindades, né? Isso para mim é realmente uma coisa absurda, e talvez das coisas que tem muita surpresa positiva do ponto de vista da organização, limpeza, etc. Agora, se tem uma coisa negativa, é essa lavagem cerebral odiosa, né? Esse tipo de comportamento é realmente inaceitável. E você vê o nível de lavagem cerebral, não exatamente nessa reverência aos líderes, mas, por exemplo, você pergunta às pessoas falam, não, o nosso líder, um deles, eu não me lembro quem, inventou o micro-ondas, umas coisas assim, sabe? Uma coisa totalmente fora da realidade. Aí vocês vão ver eles, né,
Isso para mim realmente é uma coisa estranhíssima. Tive muita dificuldade com isso. Entendo, é a cultura deles, mas é difícil. Agora, a maior surpresa de todas nessa viagem, tá, foi no último dia, à noite, a última parada da viagem, numa loja de departamento. Essa loja de departamento que vocês estão vendo aí. Bom, do lado direito aí na tela você vê essa construção, esses toldos verdes. Isso é uma feira aberta, livre, tá? Eu visitei essa loja, uma loja de departamento mesmo. Eu comprei até uma jaqueta da seleção coreana de futebol. Então eu não tinha o menor interesse de ver uma loja de departamento na Coreia do Norte. Então, em 4 minutos eu tinha terminado. Terminei, saí da loja e cheguei para nossa guia e falei: o que é isso? Perguntei, não, o que é isso aí no lado direito, né? Ela falou: uma feira, vende comida e tal. Como a gente tinha feito câmbio, a gente tinha moeda norte-coreana, eu falei: posso ir lá gastar? Ela pode, fique à vontade. E essa foi a parte mais legal da viagem. Porque nessa parte nós interagimos com os locais. Não estava no script, né? A gente não era, isso não foi planejado. Fui eu que provoquei essa ida a essa feira e aí estamos nós, né? Deixa eu botar o som aqui, porque é legal, porque a gente fala com os locais, a gente depois, isso é mais, já, não me lembro se no começo ou no final, mas a gente já tinha trocado ideia com as meninas da outra mesa, foi muito legal. She's calling us, we are late, right? Let's go. We're late. I have never imagined my life being in North Korea, among the locals, just, hanging out. Let's stay a little longer. New one. You're late. Só um detalhe aqui, ó, eu falei do bottom aqui, você vê na mesa, né, todos eles com um bottomzinho, esse senhor de camisa azul aqui que você tá vendo no primeiro plano, virado pra gente, tá lá com o bottom, todos eles têm o bottom dos líderes, né? Eu nunca imaginei que na minha vida eu estaria sentado num bar na Coreia do Norte, com os locais, comemorando, celebrando aqui os meus amigos norte-coreanos. Nunca imaginei. O curioso disso é que não havia nenhum tipo de impedimento, a gente podia falar com quem a gente quisesse, não tinha nenhum tipo de restrição. As pessoas, os locais perguntavam pra gente sobre o que a gente fazia, como era a vida, etc., sem nenhum tipo de restrição mesmo. E eu achei, isso me surpreendeu demais, eu nunca imaginei, dado o isolamento do país, eles têm internet, mas só com as coisas dele, locais, né, como se fosse uma intranet, né? A gente não acessa a internet de lá, a gente fica 3 dias fora do ar, e eles, por exemplo, não sabem, na época, né, eles não sabiam o que era Facebook, não sabiam o que era Instagram, eles não sabiam o que era. A guia, que frequentemente sai do país, porque ela vai receber os turistas na China, ela sabia o que era, mas nunca tinha usado, né? Sei, uma coisa, uma rede social e tal. Eu achei isso curioso, que ali nesse lugar a gente podia interagir, também na estação de trem, no metrô, não havia nenhum tipo de restrição, ninguém falava para de falar com eles, etc. Muito pelo contrário, a gente tinha acesso. Era difícil encontrar as pessoas meia idade, mais velho, falando inglês, mas os jovens, a maioria falava um pouquinho de inglês o suficiente para uma comunicação. E eu achei isso extremamente, assim, surpreendente, né? Eu nunca imaginei. O que a gente tira dessa viagem? Eu não tenho condição de falar da condição de vida deles, quantidade de liberdade que eles têm ou que não têm. Aparentemente não tem nenhuma, mas, enfim, não tenho como falar sobre isso. O que eu posso falar é que eu me surpreendi com o fato de eu poder ter algum contato com alguns deles, isso me surpreendeu. E Pyongyang me surpreendeu muito pela organização, limpeza e beleza, né? Uma beleza diferente, mas enfim. Mas você só viu... Não, a gente ficou lá 3 dias rodando na cidade, a gente sobe lá no alto de uma torre, a gente consegue ver, mostrei, né? A gente consegue ver a cidade inteira, a gente vê as partes mais pobres, a gente fica atento quando a gente passa pelas partes mais pobres para tentar olhar, e também não tem essa grande restrição também, o que eu achei curioso também, porque
quando você assiste vídeos da Coreia do Norte de pessoas que viajaram para lá, aí você vê aquela cena, não, ela chegou, o guia mandou o limpador do chão sumir ali, a gente não viu nada disso. Então, tinha lá o cara que limpava com a vassourinha dele, não tivemos esse estresse. Eu me surpreendeu com isso. Eu achei que eu notaria que seria mais visível a falta de liberdade. Eu achei que seria mais difícil ver essas áreas de convívio, as pessoas tomando cerveja. Eu achei que isso fosse uma coisa mais difícil de ver. E, sobretudo, eu achei que eu não teria contato nenhum com os locais, dada as circunstâncias dessas excursões, onde você não pode sair sozinho, você tem que sair com o seu guia, você tem toda a viagem toda estruturada. Eu imaginei que não. E assim, uma das paradas, duas paradas interessantes dessa viagem, é uma parada no Museu de Selos, que tem aí os selos dos líderes, etc. E numa livraria que vende livros estrangeiros, onde eu comprei uns livrinhos, comprei umas pinturas e etc. E nesses lugares, as pessoas que lá trabalham falam inglês excelente. E elas perguntam coisas para você, assim, com curiosidade, uma coisa interessante, né? E aí, como é? Imaginei que isso também não pudesse acontecer. E aconteceu. Enfim, é uma viagem, foi uma excursão em grupo, tinham 26 pessoas. Foi muito legal porque a gente conheceu muita gente, ou seja, sem internet as pessoas acabam convivendo. E outra, né, as pessoas que vão para uma excursão como essa, elas têm perfil, os perfis são similares, elas têm gostos similares. Então foi bem legal, foi bem divertido e foi uma experiência muito interessante. Eu vou fazer outros vídeos mais específicos sobre a Coreia do Norte, mas esse é uma visão geral dessa viagem que foi realmente muito legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Antes de sair, vocês deixam o like, vocês se inscrevem no canal e vocês marcam o sininho de notificação. É importante dar uma força para a gente, o canal está começando, compartilha, coloque seus comentários, façam perguntas, quem sabe a gente não faz um vídeo para respondê-las, né? Mais uma vez, obrigado pela força, a gente se vê aqui no De Fora para Dentro, onde a gente fala sobre morar fora do Brasil e sobre essas viagens aí um pouco fora do padrão. Um grande abraço, até a próxima.